Não se esqueça de dar o like. Ex-abusivo da minha amiga ignorou e agora exige um quarto em nossa casa. Este não é o meu ex, mas o ex da minha melhor amiga. Nós somos amigas há anos e moramos juntas agora. E agora moramos com meus pais, que a adoram como uma filha. Eu obtive permissão dela para postar isso. Minha amiga, 30, veio da América Latina para os Estados Unidos aos 19 anos como estudante. Ela também começou a namorar seu ex, 29, depois de muitos anos de convívio durante as férias e online. Eu conheci ambos desde o ensino médio, e eles pareciam bem juntos. Ela tentou convencê-lo a morar juntos alguns anos antes da separação. Ele morava com os pais, que queriam que ele saísse. Neste ponto, ela já havia terminado a faculdade e tinha um emprego nos Estados Unidos que lhe concedeu um visto. Ele abandonou a faculdade e trabalhava meio período. Pelo que entendi, ele não queria sair da casa dos pais porque tinha comida gratuita e não pagava aluguel. Então, ela me perguntou se eu queria me mudar com ela para podermos pagar um lugar maior. Eu disse sim, nos mudamos juntas, adotamos um gato e um cachorro, e praticamente nos tornamos Grace e Frank. No início da pandemia, as coisas ficaram ruins para eles. Isso é o que me contaram e o que eu vi. Eles nunca conversavam, saíam ou qualquer coisa assim. Eu estava passando por um término naquela época, então não estava realmente por cima, já que tinha meus próprios problemas, mas minha amiga chorava muito. Ela nem recebeu um feliz aniversário. Depois de um ano sem contato, ela assumiu que o relacionamento havia acabado. Ela mudou todas as suas redes sociais para solteira, o que ele podia ver, o tirou dos seus contatos de emergência no trabalho e nos médicos, e simplesmente seguiu em frente com a vida dela. Este ano, a saúde do meu padrasto piorou e minha mãe precisa de ajuda para cuidar dele. Ela trabalha em tempo integral como terapeuta. Eu trabalho em casa e meu trabalho é muito flexível. Então, sugeri que todos nós morássemos juntos e eu cuidaria do meu pai. Eventualmente, cuidarei também da minha mãe. Minha mãe adorou a ideia e perguntou à minha melhor amiga se ela queria se mudar conosco para que todos pudéssemos ficar juntos e também porque, neste ponto, não consigo me ver não morando na mesma casa que ela. Nós aceitamos ser solteironas. Até brincamos que uma de nós deveria adotar e nos tornarmos uma dinâmica de mãe e tia. E agora a piada está mais séria, já que estou considerando e ela está incrivelmente solidária. Não estamos namorando. Ela é hétero, eu sou bi. Somos apenas muito próximas depois de toda a baboseira que vivemos juntas. Encontramos uma casa perfeita. 4 quartos, 2 banheiros. Espaço suficiente, um quintal, tudo o que precisamos. E conseguimos após muitas dificuldades e acordos. Como não tenho planos imediatos de adoção, tenho 1 tonelada de papelada e anos de planejamento pela frente, transformamos o quarto extra em nosso escritório e sala de jogos. Ambas trabalhamos no mesmo lugar, totalmente sem intenção, eles estavam contratando e ambas precisávamos de vistos. E como orgulhosas proprietárias de casa de primeira viagem, postamos fotos. O ex dela, que até este ponto estava desaparecido há 3 anos, mandou mensagem dizendo que estava animado para se mudar para a nova casa. Ela disse a ele que esta era a casa dela comigo e meus pais. Ele disse que, como eram um casal, ela deveria me expulsar a mim e aos meus pais para que ele pudesse se mudar. Eu quero ressaltar que meus pais compraram a casa. Nós, amiga e eu, vamos pagar nossas partes ao longo dos anos. E se ela decidir se mudar, eu terminarei de pagar e comprarei a parte dela. Isso está tudo no papel e assinado. Então, obviamente, ela disse a ele que ele não ia se mudar conosco e que ele a ignorou, então não havia relacionamento. Ele começou um discurso dizendo que nunca terminou com ela, que ela o estava abandonando, que ela nunca se importou com ele, etc. Eu fiquei irritada, peguei o telefone dela e disse a ele que ele poderia viver numa caverna de urso tanto faz, mas que deixasse minha amiga e nossa casa em paz. Ele ficou furioso e começou a nos chamar de alguns nomes, referindo-se à comunidade LGBT, que provavelmente faria este post ser sinalizado, então deixo para sua imaginação. Minha amiga começou a chorar e eu estava absolutamente farta dele. Eu nunca pensei que ele fosse abusivo, mas minha amiga me confessou que isso não era novidade. Ele sempre teve problemas com nós duas morando juntas e frequentemente a acusava de traí-lo comigo. Encerramos a ligação, e eu disse a ela que precisava bloqueá-lo por sua própria sanidade. Ela merece muito mais do que esse moleque com problemas de compromisso. Ela me fez sair do meu ex-abusivo quando estava no ensino médio. Ela me levou ao hospital quando ele me bateu e ligou para os meus pais. Minha amiga é família, e estarei morta antes de deixar que algum bastardo com problemas de compromisso a faça sofrer. Desde então, ele iniciou uma grande campanha em nosso grupo de amigos dizendo que minha amiga o abandonou e o deixou sem casa, já que aparentemente cancelou seu aluguel depois que viu que compramos uma casa.
Ele também afirma que somos satanistas lésbicas que provavelmente maltratam nossos animais de estimação e estão explorando meus pais. A maioria dos meus amigos conhece a história e conhece minha amiga e eu morando juntas primeiro por necessidade, depois simplesmente não conseguimos nos ver morando separadas. Então é isso, o ex da minha amiga é um louco, e se ele chegar perto dela novamente, pessoalmente farei com que ele tenha uma vasectomia gratuita. Atualização. E aí, pessoal, uma atualização rápida, mas algumas pessoas perguntaram se nossos amigos sabiam onde o ex estava escondido por 3 anos e eu estava realmente curiosa. Como eu estava fora de combate no trabalho hoje, tive tempo de verificar com meus amigos e descobrir mais. Aparentemente, minha melhor amiga perguntou a eles, mas eles não sabiam. Pelo que me contam, ele meio que voltou para a vida de todos no último ano mais ou menos, mas ele fazia parte do grupo porque eram amigos dela, não realmente dele. Eu pessoalmente não conheço muitos dos amigos dele, para ser justa. Consegui rastrear a irmã do ex graças às redes sociais e a cutuquei em busca de informações. Ela é muito legal e sempre tratou minha melhor amiga bem. Eu contei o que o irmão dela fez e a resposta dela foi muito interessante. Aparentemente, o ex estava namorando outras garotas, até que os pais decidiram se mudar para fora dos Estados Unidos. Agora ele está morando no sofá de um amigo. A última notícia que ela teve foi alguns dias atrás quando saíram para tomar café. Ele estava dizendo que conseguiu esta casa novinha em folha e ia se mudar esta semana. Até onde ela sabia, minha melhor amiga implorou para que ele a aceitasse de volta e a deixasse morar na casa dele. Eu corrigi e disse que não, minha amiga está morando comigo e meus pais em nossa nova casa. A reação dela foi, claro que ele mentiu, e apenas agradeceu por eu ter avisado que ele estava mentindo. Além disso, quero informar que estamos seguras, ele não sabe onde moramos e a maioria das pessoas também não porque não estamos realmente prontas para abrir a caixa de Pandora e receber amigos. Também precisamos de tempo para descobrir quem queremos que saiba. Não iremos à polícia a menos que algo sério aconteça apenas porque tecnicamente isso não é um crime, mas vamos manter gravações e imprimir conversas em texto. Se ele tentar alguma coisa, temos todos os nossos documentos em ordem, e, apenas por precaução, pretendo entrar em contato com o RH da nossa empresa para que eles saibam da situação. A empresa para a qual trabalhamos pode nos fornecer assistência jurídica gratuita se as coisas ficarem ruins. Atualização. Por um tempo, foi realmente tranquilo. Ela cortou o contato e bloqueou como muitos sugeriram, e entre nós duas, minha melhor amiga e eu fizemos uma limpeza no nosso grupo de amigos de pessoas que sabíamos estarem passando informações para o ex dela. Nos estabelecemos na nova casa juntas, e ela até se dá melhor com meus pais às vezes do que eu. Acho que ela é a filha dourada agora. Infelizmente, eventualmente, tivemos que ser adultas e comprar comida muito necessária. Fomos juntas ao Walmart na cidade, e por algum azar, cruzamos o caminho do ex dela. Eu gostaria que tudo fosse apenas olhares constrangedores e cada um seguindo seu caminho. Mas não, inicialmente, ele tentou falar com ela. Minha amiga disse que não queria falar com ele e não queria que ele se aproximasse dela. Eu, principalmente, o lembrei de que queria arrancar a coluna dele e bater nele até a morte com ela. Infelizmente, isso não o impediu de nos seguir como o papel higiênico mais irritante grudado no sapato. Fizemos nossas compras e fomos para o carro com ele ainda atrás de nós. Eu disse à minha amiga para entrar no carro, ligar o motor e trancá-lo enquanto eu carregava as compras. Seu ex então decidiu apelar para eu para falar com minha amiga sobre aceitá-lo de volta. Não sei que poder me impediu de cometer um crime, mas tenho certeza de que ganhei um PhD em autocontrole. Eu disse a ele, sem rodeios, onde ele poderia colocar sua reconciliação e que se continuasse nos seguindo, eu garantiria que suas pernas fossem excluídas da equação. Entrei no carro, e minha amiga começou a dirigir de volta quando percebemos um carro nos seguindo. E sabíamos que ele estava seguindo porque a direção que estávamos indo não era usual. Para descartar a possibilidade de ser um vizinho, realmente fizemos um retorno completo quase de volta à loja, paramos para pegar fast food, comemos no estacionamento e depois voltamos para casa. E o mesmo carro estava atrás de nós. Agora, por mais que eu fale em violência, tenho que admitir que estava aterrorizada. Minha amiga também. Nenhuma de nós tem uma licença de arma, o melhor que carregamos é um spray de pimenta. E sabemos que o ex dela tem armas. Então não estávamos confortáveis naquele ponto. Em vez disso, fomos além do nosso bairro. E seguindo o conselho usual da TV, dirigimos até uma delegacia de polícia. Uma vez lá dentro, fizemos uma declaração e levei uma bronca sobre o confronto no estacionamento do Walmart. A razão pela qual sabemos que é o ex dele é porque, quando chegamos em casa, ela recebeu uma ligação dele em um novo número de telefone dizendo: "Eu sei onde você mora agora." Imediatamente chamamos a polícia. Então é isso onde estamos.
Os policiais saíram há alguns minutos, e meu irmão vai ficar por algumas semanas até obtermos a ordem de restrição e algumas fechaduras mais resistentes. Além disso, quero esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas perguntaram por que originalmente minha amiga levou um ano inteiro de ser ignorada para aceitar que o relacionamento havia acabado. Por favor, entendam que, quando minha amiga veio para os Estados Unidos, ela não tinha ninguém. Ela cortou o contato com sua família tóxica. Ela literalmente só tinha o ex dela. Eu me mudei para os Estados Unidos um ano depois, e também vim sozinha a princípio. Mas meus pais conseguiram se tornar cidadãos e eu os tinha. Quando o relacionamento dela desmoronou, ela perdeu não apenas o namorado, mas a família dele, que era praticamente tão próxima quanto a dela. Não é fácil, e eu pessoalmente não consigo imaginar o quão solitária ela se sentiu. Eu podia passar o Natal com meus pais. Ela não tinha ninguém naquele primeiro ano. Então, por favor, não a julguem por isso, porque ela não merece. Não é fácil ser uma imigrante quando você não tem um lugar para voltar. Atualização. Agora, minha melhor amiga nunca se casou com o ex, mas para simplificar, vou me referir aos pais do ex como ex-sogra e ex-sogro. Minha melhor amiga e eu moramos juntas com meus pais em uma casa recém-comprada. Ela é praticamente uma filha para meus pais, e somos parceiras de vida platônicas neste ponto. O ex dela a ignorou por 3 anos e a tem perseguido desde que descobriu que compramos uma casa, tentando fazê-la voltar e morar em nossa casa. Tentamos entrar em contato com a polícia, mas como nada sério aconteceu, chegamos a um impasse e só podemos esperar. Os ex-sogros dela não moram mais nos Estados Unidos, mas vieram para o Dia de Ação de Graças. Embora minha melhor amiga não namore mais o filho deles, ela se ofereceu para buscá-los no aeroporto e levá-los ao hotel. O motivo que me disseram foi que eles fariam isso por ela quando ela estava na faculdade. Eu não gostei, já que o ex dela é um problema, mas ela queria aproveitar a oportunidade para pedir aos pais do ex que intervenham e talvez o afastem dela. Ainda não gostei, mas imaginei que eles provavelmente estariam bem com base em como ela os descreveu. E eu estava completamente errada. Minha melhor amiga chegou às lágrimas e com uma bochecha arranhada. Imediatamente, perguntei a ela o que aconteceu, e agora estou vendo vermelho. A próxima parte vem de como minha melhor amiga descreveu as coisas para mim. Ela me disse que buscá-los correu bem e que falaram sobre os velhos tempos. Eles perguntaram a ela se poderiam parar em um restaurante próximo que eles sempre gostavam, e minha melhor amiga, sendo ela mesma, decidiu tratá-los para o almoço. O inferno se soltou no restaurante. Aparentemente, a ex-sogra exigiu saber por que minha melhor amiga não aceitou de volta seu ex-perseguidor abusivo. Segundo a ex-sogra, minha melhor amiga é responsável pelo filhinho dela, pois foi a primeira namorada dele e eles estavam casados aos olhos de Deus. Para começar, eles nunca se casaram legalmente. E minha melhor amiga é ateia. Então, sim. Minha melhor amiga tentou amenizar a situação, explicando que seguiu em frente com a vida depois de 3 anos sem saber dele. Ela tentou pedir à ex-sogra que convencesse o filho a deixá-la em paz e que ela simplesmente não o queria mais em sua vida. O ex-sogro parecia concordar com ela e pediu desculpas por toda a angústia e dor que ela passou. No entanto, a ex-sogra assumiu a conversa e começou a gritar que, graças à minha melhor amiga, o filho dela não tinha vida. Aparentemente, minha melhor amiga era responsável por seu primogênito não ter esposa nem filhos. Pelo menos ela poderia assumir a responsabilidade e se tornar a esposa submissa que ele merecia. O ex-sogro tentou puxar a esposa, mais do que provavelmente porque estavam causando uma cena pública. Minha melhor amiga simplesmente disse que nunca consideraria se casar com o ex dela. Ela então disse que seria melhor levar a comida para a viagem e que eles fossem para o hotel. Ela pagou toda a comida, apesar do ex-sogro oferecer para cobrir a refeição dele e da esposa, e os levou para o hotel. No hotel é onde as coisas foram de 1 a 100. A ex-sogra passou toda a viagem aumentando as exigências. De aceitá-lo de volta, a casar com ele e ter um filho e dar à luz ao herdeiro dele para casa como homem na relação. O ex-sogro aparentemente continuava dizendo para ela parar, mas não havia como fazê-la ficar quieta. Finalmente, minha melhor amiga teve o bastante, parou o carro e disse à ex-sogra que nunca aceitaria um fracassado como o filhinho dela como marido, muito menos dar à luz a sua prole. Que ela ficava feliz que nenhuma outra mulher tivesse ficado a longo prazo com ele, já que ele realmente não seria uma boa adição genética. Eu tenho que admitir, estou orgulhosa dela por essa última parte. A ex-sogra enlouqueceu e pulou em cima da minha amiga. O marido dela conseguiu segurá-la, mas ela ainda conseguiu arranhar minha amiga na bochecha. Ela começou a gritar que era a razão pela qual a família dela se dividiu. Chamou-a de prostituta, com uma palavra diferente, e disse que desejava que nossa casa queimasse com todos nós dentro. O ex-sogro apenas disse à minha amiga para deixar as malas na calçada e ir embora enquanto ele segurava sua esposa demônio. E minha melhor amiga fez exatamente isso. A próxima coisa que ela fez foi voltar para nós.
Ela não estava tão machucada pelos insultos ou mesmo pelo ataque, mas mais pela noção de que uma mulher que ela uma vez viu como uma segunda mãe a trataria assim. Eu disse a ela para relaxar um pouco, então ela está assistindo a alguns filmes com os cachorros enquanto escrevo isso e faço algum trabalho. Amanhã, ambas vamos faltar ao trabalho e ter um dia de garotas com minha mãe. Eu entrei em contato com a irmã do ex e contei a ela o que aconteceu. Ela já sabia pelo pai e me perguntou se a melhor amiga estava pressionando acusações. Ela deveria, mas não está. Tentei convencê-la, mas é um assunto delicado para ela, então, por seu bem-estar emocional, não vou pressionar. A irmã disse que aprecia que não estamos pressionando acusações e que ela se certificará de que sua família não nos incomode de forma alguma. Aparentemente, ela já fez com que o irmão se mudasse para fora da cidade. Não tenho certeza de como ou para onde, mas estou feliz que ele se foi. Então, espero que tenhamos terminado. Vamos evitar sair com muita frequência até sabermos que a ex-sogra monstro saiu da cidade. Não é uma cidade pequena de forma alguma, mas não duvidaria que esses malucos tentassem perseguir minha melhor amiga. Edição. Depois do jantar de ação de graças, minha mãe se sentou com minha melhor amiga para ter uma conversa séria. Ela disse a ela que não queria diagnosticá-la, mas que ela estava mostrando sinais claros de que precisava de ajuda, e a terapia poderia ser uma opção. Elas discutiram sobre isso e minha amiga concordou em procurar ajuda profissional. Como ela mora com minha mãe, eu não sou uma opção, mas minha mãe vai ajudá-la a encontrar alguém. Acabamos de sair de uma delegacia de polícia. Minha amiga não vai apresentar acusações, mas fizemos um registro para garantir que pelo menos fique registrado. Ela pediu desculpas por não ter feito isso imediatamente e por ter ido encontrar os ex-sogros. Eu disse a ela que entendo que ela está passando por muitas coisas. Veremos como as coisas vão, mas ela é como uma irmã para mim e me recuso a deixá-la passar por isso sozinha. Quanto às pessoas dizendo que tenho sentimentos por ela, parem. Sério, parem. Ela é minha família e eu não a vejo de forma romântica ou sexual. É irritante que as pessoas assumam apenas porque sou bi e tenho uma forte amizade, significa que tenho sentimentos românticos. E para a pessoa que fez um comentário sobre os ex-sogros dela sendo muçulmanos intitulados, isso é inapropriado e extremamente racista. É a mesma mentalidade com a qual minha amiga e eu lidamos constantemente por sermos hispânicas. Eu realmente não gosto de pessoas assim. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu estraguei tudo. Eu só quero minha família de volta. Minha ex, 40, e eu, 41, fomos casados por 15 anos. Tivemos um relacionamento e casamento incríveis. Nunca brigamos ou discutimos. Mesmo depois de quase 2 décadas e 2 filhos juntos, ainda tínhamos sexo selvagem e envolvente pelo menos 5 ou 6 vezes por semana, às vezes 2, 3 vezes por dia. Ela nunca foi ciumenta ou possessiva. Nós realmente tínhamos um relacionamento único, algo raro nos dias de hoje. Ela era minha melhor amiga e verdadeiramente a pessoa mais gentil e engraçada que já conheci. Nunca me preocupei com ela sendo infiel, mesmo que os caras quebrassem o pescoço para olhá-la. 1,78 metros, 66 kg, ela se parece exatamente com Mônica Bellucci, mas tem olhos azuis brilhantes, e sinceramente, parece melhor aos 40 do que aos 20. Ela costumava modelar e teve ofertas para seguir carreira, mas recusou para focar nos estudos. Eu sabia que ela era minha alma gêmea no momento em que a vi, e nunca pensei em 1 milhão de anos que nos separaríamos. Então, o que deu errado? Em março de 2020, meus pais faleceram inesperadamente em um acidente de carro. Fiquei arrasado. Recorri ao álcool e, antes que percebesse, estava bebendo 1/5 de uísque por dia ou mais. Fiquei frio e distante. Eu brigava com ela e as crianças por qualquer coisa. Entre o consumo de álcool e a depressão, o sexo e o afeto pararam completamente. Sempre que ela iniciava ou tocava no assunto, eu me fechava ainda mais. Quando ela sugeriu procurar ajuda, eu apenas a repreendia. Quero destacar que nunca fui violento ou algo do tipo, apenas mal-humorado. Isso continuou por 1 ano e tudo desmoronou uma noite. Eu estava lendo carregado e estava segurando nossa filha de 4 anos quando caí das escadas com ela. Eu quebrei algumas costelas e ela teve o pulso quebrado e uma concussão. Foi a pior noite da minha vida. Minha ex me deu um ultimato: procurar ajuda para o alcoolismo e a depressão ou ela entraria com o divórcio.
Ela disse que estava cansada de ela e as crianças estarem constantemente nervosas e pisando em ovos ao meu redor, e que não ia esperar uma de nossas crianças se machucar seriamente por minha causa. Gostaria de dizer que foi aí que percebi que tinha um problema e mudei de curso, mas em vez disso, insisti que não tinha um problema e que a queda não tinha nada a ver com a bebida. Ela entrou com o divórcio na semana seguinte. Nosso divórcio foi o melhor possível. Ela não exigiu nada, embora pudesse ter conseguido cerca de 2 milhões da minha aposentadoria, outra parte do patrimônio líquido de nossas propriedades de investimento, pensão alimentícia, etc. Ela me deu as propriedades, e a única coisa que pediu foi manter a casa pelo bem das crianças e que dividíssemos tudo relacionado às crianças 50-50. Não contratamos advogados ou algo do tipo. Desde então, temos copais sem problemas nos últimos 2 anos. Depois do divórcio, entrei ainda mais em uma espiral descendente. A bebida piorou. Eu estava tendo várias noites de ficadas. Estava com raiva do mundo. Senti que ela tinha desistido de mim quando mais precisava dela. Finalmente, atingi o fundo do poço quando fui pego dirigindo sob efeito de álcool, e de repente percebi que tinha um problema e precisava de ajuda. Fui para a reabilitação, me tornei sóbrio e fiz terapia para lidar com a dor de perder meus pais. Estou há 1 ano sóbrio e estou em um lugar muito melhor. Olhando para minhas ações e como tudo aconteceu, honestamente parece que foi outra pessoa. Sinto que estou recuperando meu antigo eu. Palavras não conseguem descrever o quanto sinto falta da minha família. Fui um tolo e arruinei tudo. Cada vez que a vejo, é como um soco no estômago e sou lembrado do que perdi. Sempre que participamos de alguma atividade com uma das crianças e algum idiota vira o pescoço para olhá-la ou a assedia, tenho que me conter e lembrar que ela não é mais minha esposa. Até meu amigo, que é um cético depois de passar por um divórcio feio com uma verdadeira bruxa, me disse que sou um completo idiota por deixá-la ir. Ouvi de amigos em comum que ela nem sequer saiu para um encontro desde que nos separamos, e sei que ela deve ter tido milhões de propostas. Eu só quero ela e minha família de volta, mas sei que estraguei tudo. Ela sempre é cordial comigo, mas é indiferente. Quero tentar reconciliação, mas estou com medo de ser tarde demais e talvez devesse deixar as coisas como estão. Só me sinto tão perdido. Quando algo está despedaçado e quebrado, você pode tentar colar de volta, mas será para sempre imperfeito. Essa mulher merece algo melhor e você fez a pior coisa possível. Ela te apoiou e esteve ao seu lado. Você escolheu a dependência. Você não estava bêbado 24 horas por dia. Você estava afetando a saúde mental dela e o bem-estar das crianças. Você mudou a perspectiva das crianças para sempre. Você se afundou repetidas vezes. Honestamente, quando você contar a ela sobre todas as mulheres com quem se envolveu enquanto ela permanecia fiel, acha que ela está disposta a aceitar a bagunça e reviver o pesadelo que você a fez passar? Haverá mais de um incidente que mudou a visão dela sobre você. A queda com a filha foi apenas o ponto de virada. Assuma a responsabilidade. O que você quer e o que deve acontecer são coisas muito diferentes. Você tem sido o melhor pai que pode ser? Se tudo que sente falta é o sexo e ciúmes da atenção dela, eu daria uma boa olhada em sua personalidade e traços sombrios. Suas ações mostrarão quem você é. Palavras são apenas palavras. Esteja presente pelo bem das crianças. Se realmente há uma chance de reconciliação. Eu aplaudo essa mulher por colocar os filhos em primeiro lugar. Supermãe. Sugiro que tente alguma terapia de casal. Não para voltarem, mas para o encerramento dela e para que ela possa seguir para um estado mental melhor e perdoar você e o trauma que ela viveu. E foi trauma. Desejo boa sorte e futura felicidade de alguma forma. Obrigado pela sua perspectiva, cara, realmente. Você está certo, ela merece algo melhor do que eu. Sempre mereceu. Eu sei que estraguei tudo, e não apenas uma vez, mas repetidamente. Olho para trás e para as minhas ações naquela época, em relação a ela e nossos filhos, e isso me enoja. Gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar e dar uma surra em mim mesmo. Eu me culpo todos os dias por isso. E você está certo. Ela estava sendo uma boa mãe, ela é realmente a melhor, e protegendo nossos filhos da última pessoa da qual jamais deveria tê-los protegido. É meu trabalho proteger meus filhos do mundo, eles nunca deveriam ter que ser protegidos de mim. Eu nunca deveria tê-la colocado nessa posição, ou fazer com que ela sentisse que tinha que escolher entre ficar comigo ou proteger nossos filhos. Isso nunca deveria ter acontecido e me faz sentir mal pensar que eu estava tão perdido a ponto de colocá-la, e as crianças, nessa posição em primeiro lugar. Quero deixar 100% claro que sei que ela fez a coisa certa em me deixar. O único erro que ela cometeu aos meus olhos foi não ter me deixado mais cedo. A primeira vez que gritei com ela ou com uma das crianças ou recusei reconhecer que precisava de ajuda deveria ter sido o fim ali mesmo. Ela fez absolutamente a coisa certa, não apenas para si mesma e as crianças, mas também para mim.
Do jeito que as coisas estavam indo, as crianças eventualmente teriam crescido me odiando, já tinham medo de mim e isso me mata. E ela saindo antes que as coisas chegassem a esse ponto é a melhor coisa que ela poderia ter feito por mim. E mais uma vez, eu deveria ter enfrentado a situação e procurado ajuda em vez de estar em negação sobre o quão grave minha dependência e comportamento haviam se tornado. Quanto às ficadas de uma noite, estávamos oficialmente divorciados e separados há meses quando tudo isso aconteceu. Isso não torna certo, e eu me arrependo disso com todas as fibras do meu ser. Eu estava no auge da minha dependência do álcool e havia perdido toda a minha família. Isso absolutamente não é uma desculpa, e o que eu deveria ter feito em vez de estar no bar ficando bêbado e indo para casa com mulheres cujos nomes nem lembro é procurar ajuda para que eu pudesse ficar sóbrio para os meus filhos e lutar pela minha família. Mas não foi isso que fiz, e não a máquina do tempo. Se eu tiver a oportunidade de tentar consertar as coisas, serei 100% honesto com ela sobre isso. Não começarei do zero com segredos ou mentiras. Se ela escolher me odiar por isso ou ficar enojada comigo, não a culpo, e não tenho ninguém além de mim para culpar. No último ano, tenho estado 100% sóbrio. A ideia de sequer tomar um gole de vinho faz meu estômago revirar. Vou às reuniões dos alcoólicos anônimos e também vejo um terapeuta 2 vezes por semana. Tenho meus filhos comigo 3 noites por semana, elas têm nas outras 3 noites, e uma vez por semana faremos algo juntos e uma criança ficará com cada um de nós, e depois faremos um rodízio na próxima semana. Estive em todos os dias dos pais, todas as apresentações de dança, todas as funções da pré-escola, etc. Nas noites em que não tenho as crianças, vou às reuniões dos alcoólicos anônimos ou ao meu terapeuta, às vezes ambos, volto para casa e falo com meus filhos ao telefone, faço jantar e vou para a cama. Se ela me ligar e precisar que eu vá buscar as crianças na escola porque está atrasada, largo tudo o que estiver fazendo e vou até eles. Se eu tiver planos, mas ela me ligar e perguntar se eu gostaria de ir até lá assistir a um filme com eles, eu largo imediatamente qualquer coisa que eu tenha planejado e vou ficar com eles. Quanto ao sexo, claro que sinto falta, mas honestamente é algo que eu não penso muito. Eu mencionei apenas para enfatizar o quanto éramos apaixonados um pelo outro, mesmo após todos esses anos juntos. Sinto falta de acordar ao lado dela. Sinto falta de como nossas mãos se encontravam no meio da noite e se entrelaçavam. Sinto falta dela cantando no chuveiro ou enquanto cozinha. Sinto falta de nos enrolarmos como família e ler para nossos filhos. Sinto falta dos dias que passamos como família indo ao zoológico ou saindo. Há 1 milhão de coisas que sinto falta que não tem absolutamente nada a ver com sexo. Se ela nunca mais quiser nem segurar minha mão, ficarei bem com isso. Atualização. Bem, eu cresci um pouco e segui muitos dos conselhos de vocês. Tivemos nossa noite familiar semanal e, uma vez que as crianças foram para a cama, eu perguntei a ela se poderíamos conversar. Eu contei tudo a ela. Como eu ainda sinto por ela. O quão sombrio foi o lugar aonde cheguei. As ficadas que tivemos após o divórcio. O quanto sinto falta dela e o quanto lamento profundamente ter estragado tudo. Como faria qualquer coisa para que pudéssemos ser uma família novamente como, se ela estivesse disposta, poderíamos começar devagar e tentar reconstruir o que tínhamos antes de eu deixar o álcool assumir o controle. Aconselhamento, terapia, encontros, tudo o que fosse necessário e o que ela quisesse. E se ela não quisesse tentar, eu aceitaria porque sei que fui eu quem estragou tudo. Não escondi nada. Tivemos uma conversa franca de 4 horas sobre tudo. Ela me disse que ainda me amava e que seu coração ainda era meu. Ela me disse que me deixar foi a coisa mais dolorosa, excruciante que ela já teve que fazer, mas sentiu que não tinha escolha porque nada estava funcionando comigo e ela ainda chora até dormir porque sente falta do que tínhamos. Ela disse que, embora não estivesse prometendo nada, estaria disposta a levar as coisas devagar e tentar reconciliar, e também que qualquer uso futuro de álcool seria absolutamente inaceitável. Desde então, saímos em vários encontros e ambos concordamos em fazer aconselhamento para começar com o pé direito. Está claro que ainda estamos muito apaixonados um pelo outro e ambos ainda nos queremos. Fiquei à noite pela primeira vez outro dia, com as crianças, e foi tão bom acordar na casa que construímos juntos ao longo dos últimos 10 anos, acordar com meus filhos em meus braços, sentindo o cheiro da famosa caçarola de rabanada dela e vê-la andando por aí com minha camiseta. Só foi bom estar em casa. Eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente e as coisas podem não acontecer como eu quero a longo prazo, mas por enquanto é bom estar de volta ao caminho certo. Não estrague tudo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.